Vamos ver a diferença entre publicação para teste e lançamento e conexão de desenvolvimento e produção. Quando você vem aqui e aperta publicar teste, note que aqui versão atual não é incrementada, mas a build é incrementada. Isso quer dizer que esse bot já foi construído 20 vezes. E uma publicação feita de teste exige uma conexão de desenvolvimento para ser obtida. Então, para obter a build 20, eu tenho que estar numa página que esteja conectada como desenvolvimento. E você pode conectar mais de uma página para testes, inclusive. Não apenas uma, você pode conectar ilimitadas. Mas nesse caso, nós temos uma página e ela está aqui setada como desenvolvimento. Uma conexão em desenvolvimento sempre traz a build mais recente. A interação é obrigada a ter a versão mais recente. Por isso que quando a gente aperta aqui para prosseguir, aparece que há uma nova versão, uma nova build, e a sessão foi resetada. Você estava numa build anterior. Numa conexão de desenvolvimento, você obrigatoriamente fica na build mais recente. Por isso que ela se chama desenvolvimento. Você consegue desenvolver em tempo real aonde você está com a última build. Já quando você publica para lançamento, note que a build é incrementada, bem como a versão atual. Porém, se eu interagir agora com essa página, eu não vou receber essa mensagem aqui, porque se você notar, ela fala assim, nova build de teste, mas essa build aqui agora não foi de teste, essa build que eu dei foi de produção. Então toda vez que você publica o bot, a build é incrementada. Porém, existe a diferença entre build de teste e build de lançamento. A build de lançamento aumenta também uma versão. Nesse caso, eu posso agora fazer conexão com eu posso desconectar aqui como teste, eu posso escolher outra página e posso publicar como produção. Eu vou aqui conectar, aqui, produção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora apagar isso aqui, vou vir aqui conectar e vou testar novamente, para começar do zero. Pronto, agora eu estou aqui na versão de produção. E qual é a vantagem dessa separação? Bom, primeiro, você pode conectar então várias páginas, e você pode ter, por exemplo, uma página só para testes, enquanto você desenvolve o bot, e uma página para produção para os usuários finais. Mas, no final das contas, isso não dá na mesma? Não, porque agora vem uma das coisas mais interessantes em relação a essa divisão de conexões. Se você abrir a documentação em docs.fredbots.com, vir aqui em Deployment, você vai ver esse diagrama. Esse diagrama mostra o seguinte, que um usuário que interagiu numa versão, ele vai continuar travado naquela versão até ele resetar a interação. Isso faz com que, se você, por exemplo, se eu vier aqui, eu tô nessa versão aqui, versão 1, que se eu clicar, por exemplo, em contato, eu recebo essa informação aqui, ó, minhas informações de contato. Se eu voltar ao menu, tá, estou aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em contato, e vou só colocar uma exclamação aqui e vou publicar como lançamento, tá? Então a gente está na versão 2. Se eu clicar aqui em contato, eu recebi ainda o que estava na versão 1. Por quê? Porque quando você faz uma publicação em lançamento, então os usuários ficam travados na versão que eles iniciaram a interação até eles atingirem uma ação reset, até eles voltarem para o início da interação. Quando eles alcançarem o reset e voltarem para o início do bot, eles vão obter a versão mais recente em produção. Mas por que isso acontece? Para garantir a integridade de dados, para garantir que o usuário não perca uma interação que ele estava fazendo. Por exemplo, digamos que aqui fosse efetuar pagamento ao invés de obter portfólio. E aqui logo em seguida fosse confirmação de pagamento. Mas no meio termo, quanto o usuário está pagando, eu poderia ter apagado isso aqui e publicado uma versão. Se não tivesse essas separações de versões e isolamento de versão principalmente, esse usuário ia ficar perdido porque ele ia acabar retornando para um bloco que não era da versão com que ele estava interagindo. Daí ele fez o pagamento, mas ele não sabe se foi confirmado ou não. Poderia, inclusive, gerar inconsistências. Então, o Fred faz esse isolamento entre versões e entre builds. Se eu agora colocar aqui, voltar ao menu, isso é uma ação de reset. Provavelmente eu já puxei a versão nova. Não, esse aqui não voltou. Então eu vou digitar o seguinte, quando você quiser testar o reset, você pode digitar force _ reset. Existe um tempo de caching em publicações de produção que não puxa a versão nova imediatamente. Isso é para garantir integridade, para garantir performance. Vamos lá, contato. Ó, minhas informações de contato. Se eu agora aqui alterar de novo, voltar para 2 pontos, ok. Fazer uma nova publicação de lançamento, voltar ao menu. Esse voltar ao menu provavelmente é uma ação do tipo grupo. Ele está indo para o grupo principal, então, por isso que ele não reseta imediatamente. Ó, ele não resetou, então, com certeza, se eu abrir aqui,
é do tipo grupo. Então eu tenho que vir aqui em voltar ao início ou digitar force reset para puxar a nova versão. Nesse caso, não é mais vantajoso deixar sempre como teste? Não, porque tem alguns detalhes que acontecem numa publicação de teste. Quando você altera o bot, o usuário vai receber aquela mensagem dizendo nova versão de teste publicada, a sua sessão foi resetada. Isso pode ser extremamente frustrante para o usuário, que pode acontecer o que eu expliquei agora há pouco, que ele estava numa interação, de repente ele clicou numa ação, foi resetado, voltado para o começo, ou para um bloco que não tinha nenhuma relação com o que ele estava fazendo. Segundo, ele recebe aquela mensagem que não faz sentido para o usuário final ver uma mensagem daquela falando de testes. E terceiro, que o Fred impõe um limite de usuários numa conexão de testes, que é realmente só para você e para sua equipe poder testar. Por isso que o recomendado é, tenha 2 ou 3 páginas, uma para teste, uma para produção, e aí você pode separar as conexões e fazer publicações variadas. Uma outra possibilidade é de você publicar por uma versão específica e deixar fixo. Nesse caso, uma versão de produção, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, forçar para ficar na versão 1. Independente de quantas publicações eu fizer aqui agora, os usuários que interagirem com essa conexão vão estar sempre na versão 1. Só que, mais uma vez, não adianta, se eu interagir aqui agora, eu vou continuar na versão 2 que eu estava. Eu tenho que resetar e aí vai puxar a versão 1, porque agora essa página é vinculada à versão 1. Usuários que interagirem do zero, do início, eles vão diretamente para a versão 1. Então por isso que você pode ter N conexões, pode fazer testes com bots separados, mas tendo o mesmo fluxo, com versões variadas.